Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Hoje nós vamos dar continuidade à mensagem que nós começamos semana passada sobre o jejum. Amém, pessoal? E eu fiquei feliz, na sexta-feira a irmã estava contando o testemunho dela. Ela disse que estava entrando em depressão, passando por uns problemas. E ela disse que fazia muito tempo que ela não jejuava. E aí ela disse que com aquela pregação de domingo ela resolveu abrir um jejum. Ela disse: pastor, foi só eu começar a jejuar, aquela angústia, aquela coisa ruim que eu estava sentindo passou. E eu acredito nisso. Deus não manda uma mensagem por acaso. A palavra ela vem para nos curar, para nos fortalecer, para nos levantar. Se você colocar a palavra em prática, pode crer que o milagre vai acontecer na sua vida. Amém, pessoal? Então, eu quero continuar nessa área do jejum, só que hoje eu quero te falar de batalhas que foram vencidas na Bíblia através do jejum. Nós temos vários casos, eu não vou citar todos, vou citar alguns, o tempo não nos permite, mas você vai se lembrar de muitas batalhas que, se o povo de Deus não tivesse abrido um jejum em prol daquela causa, eles teriam perdido a guerra. E talvez é isso que está faltando na vida de muitos de nós. Amém, queridos? Então, você vai começar em Levíticos, capítulo de número 16. Levíticos, capítulo 16, versículo 29. Deus está dando aqui uma lei acerca dos sacrifícios e também do jejum. O povo teria que separar um dia para acrescentar um jejum ao sacrifício que eles iriam oferecer a Deus pelos seus pecados. Deus vai mostrar para eles que sem o jejum, sem a santificação, sem a humilhação, o sacrifício não vai operar na vida deles aquilo que deveria operar. E isso é muito interessante, tá? Lê comigo, Levíticos 16, 29, diz assim: e isto vos será por estatuto perpétuo. O que quer dizer estatuto perpétuo? Algo que nunca terá fim. Amém? Isso vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 do mês, aos 10 dias do mês. O que vocês vão fazer? Afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Então ele falou: vocês vão afligir a vossa alma. Como assim afligir a carne? Nós vamos aprender. Porque naquele dia se fará expiação por vós. Vai ser oferecido um sacrifício em prol dos vossos pecados, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis a vossa alma. Eu já ensinei aqui que Deus gosta de falar apenas uma vez. Se Deus repetir o mesmo assunto 2 vezes, é porque aquilo é muito importante. Então você vê que ele fala a palavra, e afligireis a vossa alma 2 vezes, seguidamente, num versículo e no outro. É porque isso é muito importante. É um sábado de descanso para vós, e afligireis a vossa alma. Isto é estatuto perpétuo, isso é para sempre, nunca vai ter fim. Amém, pessoal? Coloca a mão no coração e vamos orar. Querido Pai, em nome de Jesus, graças nós te damos pelo privilégio que o Senhor nos concede de mais uma vez podermos ouvir a Tua palavra, podermos ler a Tua palavra. O nosso país, o Brasil, ainda é um país onde se prega a palavra livremente, mas infelizmente já existe alguns países onde é proibido a pregação da Tua palavra. Ó meu Pai, em nome de Jesus, abençoa o nosso Brasil, que o Teu povo desperte, que a igreja desperte para a oração e para o jejum, que através dele, que a nossa nação será liberta dessas cordas satânicas que a oprimem. Meu Deus, vem nos abençoar neste dia, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Amém? Então vamos ler mais uma vez. Isto vos será, no versículo 29, por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 dias do mês. Afligireis a vossa alma
e nenhuma obra fareis, nem o natural, que é nascido nessa terra, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis a vossa alma. Isto é estatuto perpétuo. Amém, pessoal? Agora vejamos esses mesmos versículos na nova tradução na linguagem de hoje. Você sabe que a Bíblia ela foi escrita parte no hebraico, parte no aramaico e outra parte no grego. E aí quando eles traduzem, né, eles vão criando novas versões, não mudando, mas uma forma melhor de se interpretar. Essa Bíblia aqui, que é a nova tradução na linguagem de hoje, se eu não me engano, ela é do ano 2000, se eu não estiver enganado. E ela é muito clara a compreensão dela, tá? Porque ela fala uma linguagem que todos entendem. Então eu vou ler. Lê comigo nas telinhas aqui, ó, esses mesmos versículos na nova tradução na linguagem de hoje. A seguinte lei deverá ser obedecida para sempre. No dia 10 do sétimo mês, todos os israelitas e os estrangeiros que moram no meio do povo não comerão nada o dia inteiro. Você percebe que quando ele diz afligireis a vossa alma, ele está querendo dizer, vocês não vão comer nada. Porque a alma também é chamada de carne. A Bíblia diz que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Mas na verdade ele está querendo dizer que a alma luta contra o espírito e o espírito contra a alma. Amém? Eu ensinava aqui na semana passada que é na alma que habita o orgulho, que habita a vaidade, a soberba, o egoísmo, a depressão, o ódio, a ira, a vingança. Tudo isso habita na nossa alma, na nossa carne. Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne não. A alma não está pronta. Então, como que eu vou tratar a minha alma? Como que eu vou trabalhar essa alma que às vezes não me deixa orar, que quando eu dobro os joelhos para orar me faz ter sonolência, cansaço, que na hora que me convidam para o churrasco, para o aniversário, eu vou correndo, ainda levo presente. Mas que quando o Espírito Santo me convida para vir à igreja, eu fico inventando desculpas e aquele pastor só pensa em oferta, só pensa em oferta. Como é que eu trato essa alma, essa carne? Como é que eu trato? Através do jejum, ficando sem comer. Ele diz, vocês vão afligir a alma de vocês, ficando sem comer. Aí ele diz aqui, ó, não comerão nada o dia inteiro e não farão nenhum trabalho. Versículo 30, na nova tradução na linguagem de hoje. Pois nesse dia será feito o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Ó, vai ser feito um sacrifício pelo perdão dos pecados. Porém, esse sacrifício só vai valer se você estiver em jejum. Se você afligir, se você tratar, se você jejuar para santificar a sua alma. Calma que eu vou chegar onde você está pensando. Assim o povo ficará puro na presença de Deus, o Senhor. Este é um dia especial e será para sempre um dia que ninguém comerá nada, nem trabalhará. O povo judeu sempre compreendeu bem que a frase afligireis a vossa alma significa jejuar. Quando Paulo dizia assim, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que havendo pregado a outros não seja eu também condenado. Aí os padres católicos que não têm o espírito, só têm a letra. Você sabe que os padres católicos, eles estudam muito, são muito inteligentes, mas não têm a revelação do Espírito Santo, senão eles não seriam idólatras, não se curvariam diante de uma imagem de escultura, que é a coisa que a Bíblia mais condena. Aí os padres católicos, na ignorância da falta de revelação do Espírito Santo, começaram a pegar chicotes, e esmurrava a carne. Não é assim não, filho. Quando Paulo diz, eu esmurro a minha carne, ele está dizendo assim, eu deixo a minha carne sem comida. Você quer ver uma coisa
que maltrata mais o seu corpo é ficar sem comer? Sem comer e sem beber? É uma coisa que maltrata. Então o povo judeu sempre compreendeu bem essa frase. Quando a Bíblia diz, afligireis a vossa alma, a vossa carne, está dizendo o quê? Você vai ficar sem comer e sem beber. É claro, eu tenho falado aqui, eu vi um cientista falar, cientista médico, dizer que o corpo humano aguenta 40 dias sem comida, porém sem água o corpo só aguenta 4 dias. Então se você vai fazer um jejum muito prolongado, você pode beber água, porque a água não é alimento, amém pessoal? Pastor, mas lá no livro de Estel, o jejum foi 3 dias sem comer e beber. É porque eles já iam morrer mesmo. Se não morresse de jejum, morreria de espada. Então, eles já fizeram algo extremo. Quem sabe um dia você precise fazer algo extremo. Quem está entendendo? Mas o normal é sem comer. Se você fizer um jejum aí de 6, 7 horas, dá para ficar sem água. Mas disso eu te aconselho, beba água. Senão no futuro você vai ter problema de rins aí, e quem já passou por problema de rins sabe o que eu estou falando, não é verdade? Então, quando a Bíblia diz afligireis a vossa alma, ela está dizendo jejue. Por quê? Nós aprendemos em Levítico, se você não jejuar, o sacrifício não vai ter força, não vai completar a obra que ele deveria completar. Nesses versículos, Deus requereu do seu povo que eles humilhassem a sua alma através do jejum, para que eles pudessem receber o benefício do sacrifício. Agora eu te trago para Jesus. Jesus foi o sacrifício na cruz pelos nossos pecados. Mas pastor, se Jesus levou minhas doenças na cruz, por que eu continuo doente? Por que essa doença não sai? Porque você tem que se santificar. Deus disse, se vocês não se santificarem, se vocês não afligirem as suas almas, a sua alma, o sacrifício que vocês estão oferecendo não vai funcionar. Quem está entendendo a revelação? Jesus já fez o sacrifício, a parte dele, só que agora eu tenho que afligir a minha alma, eu tenho que dominar a minha carne, eu tenho que me fortalecer no espírito, que é onde Deus fala, e eu tenho que sacrificar a minha carne, para que o sacrifício de Jesus na cruz venha valer para mim. Quem está entendendo aí? Pergunta para o irmão do lado, está entendendo alguma coisa? Vamos mais um pouquinho? O sacrifício oferecido só teria o benefício do perdão se primeiro eles purificassem a sua alma através da humilhação do jejum. O sacrifício é para perdão dos pecados. Eu tenho falado aqui várias vezes. Sempre que Jesus ia orar por um enfermo, a primeira coisa que ele dizia era, perdoados te são os teus pecados. Por quê? Porque as doenças, as enfermidades, a miséria é o castigo do pecado, assim falando. Então, se o pecado foi tirado, não há mais necessidade de haver um castigo. Então, se Jesus perdoou os pecados do paralítico, então não precisa mais ser um paralítico, não precisa mais viver esse castigo. Pastor, mas o que o paralítico fez para merecer o castigo? Ele não. Quem fez foi Adão e Eva. Eles pecaram, eles nos venderam para Satanás. Então, o sacrifício de Jesus na cruz, por que o senhor aponta para ali? É porque eu era coroinha da Igreja Católica e tinha o crucifixo assim no altar, né? Na Igreja Católica, aí eu lembro ainda hoje. Então, o sacrifício de Jesus na cruz, ele é para perdão dos pecados, mas o perdão só virá se eu purificar a minha carne. Está começando a entender? Eu pregava aqui na sexta-feira no livro de Romanos, que diz assim, agora nenhuma condenação há, nenhum castigo há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Tira a palavra carne e coloca alma, que não anda guiado pela sua alma, mas guiado pelo Espírito. Quem está entendendo? Então o sacrifício oferecido só traria benefício do perdão para o povo, se primeiro eles purificassem a sua alma através da humilhação do jejum. Portanto, mesmo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário só nos trará benefícios se primeiro nós purificarmos a nossa alma, que é também chamada de carne. Está dando para entender a importância do jejum?
Está dando para entender o quanto o jejum é importante? Eu falava aqui na pregação passada que Jesus colocou a oração e o jejum no mesmo nível. Ele disse: há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Às vezes você ora muito, mas não está jejuando. Pastor, mas é porque eu tenho um problema de saúde, eu não consigo jejuar. Então jejua menos. Eu garanto que 4, 3, 4, 5 horas você consegue. Você não vai morrer porque jejuou 5 horas, não. Entenda, uma coisa é ficar sem comer, outra coisa é jejuar, quem está entendendo? Ficar sem comer é uma coisa, jejuar é outra coisa. Tem gente que fica sem comer para emagrecer, eles chamam de jejum, não é jejum. Jejum ele é para propósitos espirituais. O jejum é quando você abre a consagração, oferece a consagração a Deus, amém? E você fica ali em espírito com Deus, naquela, como é que fala? Naquela intenção. Agora, se você está ficando, não, eu vou jejuar para emagrecer, isso não tem nada a ver com Deus. Quem está entendendo? Então eu aprendo mais aqui, queridos. Desde os dias de Moisés até hoje, o povo judeu pratica o jejum para a purificação da alma. Hoje, eles o chamam de Yom Kippur, que significa o dia do perdão. Dá uma olhada lá na internet, que lá em Israel eles têm o dia do Yom Kippur. É um dia que ninguém trabalha, é um dia que os bancos fecham, é um dia que nem a Bolsa de Valores trabalha normal. Você sabe que os maiores bancos do mundo são comandados por judeus. Neste dia, que é o dia do perdão, todo judeu no mundo, ele não trabalha e ele passa o dia sem comer nada. É o dia do jejum, é o dia da purificação para perdão dos pecados. Amém, queridos? Jejuar é trazer nossa alma à sujeição. Vou repetir. Jejuar é trazer nossa alma à sujeição. É não permitir que a nossa alma, ou melhor, a nossa carne, dite algo para nós ou para Deus. Se você não jejua, você vai perceber que a sua carne te domina. Às vezes a pessoa por nada fica irritada, por nada quer brigar, do nada nasce uma confusão. A pessoa não se controla. Você já viu, tem pessoas que têm compulsividade para compras. Ela não tem condição, mas está comprando. O celular ainda está bom, mas tem que comprar outro. Compulsividade, a carne domina. Tem pessoas que estão na igreja, mas não pode sentir o cheiro, né, do cigarro, que dá vontade de fumar, e vai lá e fuma mesmo. Tem pessoas que estão na igreja, que quando vê alguém com um copo de cerveja, vem o gosto da cerveja na boca, e quando cuida que não, está com a boca no copo da cerveja. Por quê? Porque a sua carne o domina, a sua alma o domina. E o que eu tenho que fazer para minha carne não me dominar, pastor? Você tem que jejuar. Como é a sua vida de oração e jejum? Talvez você é uma pessoa que ora bastante, mas jejua muito pouco. Você tem que acrescentar mais jejum à sua vida de oração. Diga glória a Deus. Deus trabalha em nós através do nosso espírito. Já Satanás faz isso através da carne. Deus fala conosco, opera em nós através do espírito. Já Satanás na nossa carne. Por isso você não pode dar vazão à carne. Portanto, se humilharmos a nossa carne ou a nossa alma, estaremos fechando a porta para Satanás e abrindo-a para Deus. Jejuar é isso. Trazendo para nós aqui. Jejuar é fechar a porta para Satanás na nossa carne e abrir para Deus no nosso espírito. Deus quer encher você. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas, na verdade, o Espírito Santo ele tem comunhão com o nosso espírito. Mas eu te pergunto, na sua vida, quem tem dominado você, o seu espírito ou a sua carne? Você é uma pessoa que vive mais na carne ou no espírito? Se Deus assim permitir, de repente a gente pode até pregar domingo que vem, não sei, sobre as obras da carne e as obras do espírito, está lá em Gálatas. Isso é muito importante, irmãos. Olha o que diz Romanos, lê comigo aqui, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela
compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu nunca tinha enxergado jejum nesse versículo, agora eu enxergo. Eu sempre li esse versículo e dizia: Senhor, mas como assim apresentar o meu corpo em sacrifício vivo? Como que é esse sacrifício? Agora eu consigo enxergar nele o jejum. Tem um sacrifício maior do que o jejum? Ah, pastor, jejuar um dia é moleza. Jejum 2, jejum 3. Eu nunca vou esquecer do testemunho da irmã Ana, nossa obreira, esposa do irmão Adão. É um dos testemunhos que eu vou carregar para a minha vida. Ela na igreja, o marido não queria nada com Deus, e é porque ele é mansinho, né, irmão? Quem conhece o irmão Adão, ele é mansinho, gente boa, mas não queria nada com Deus. E aí um dia, ela sentiu no coração de fazer um jejum de 3 dias, ficar 3 dias sem comer e só beber água. E aí ela contou para nós aqui na reunião de obreiros, que no 3º dia de jejum, ela dobrou os joelhos para entregar o jejum a Deus, já crendo na sua vitória. Ela disse que quando ela está entregando o jejum, o telefone toca. Era o irmão Adão. Falou: bem, imagina onde é que eu estou, adivinha onde é que eu estou aí? Eu estou na Igreja da Graça, aqui no centro de Belo Horizonte, assistindo um culto. Você já viu como é que fala? Um ato de fé dá mais resultado do que esse? Ela está de joelhos entregando o jejum, o marido liga. Sabe onde é que eu estou? Estou aqui na Igreja da Graça, no centro de Belo Horizonte, assistindo um culto. E a bênção foi tão grande, o propósito teve tanto poder, que o camarada se converteu e hoje é um excelente obreiro nosso. Oração pequena vai resolver problema pequeno. Mas se o problema é grande, tem que ser um propósito grande. Não adianta. Então ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, não se conforme com aquilo que o mundo diz que é certo, que o mundo diz que é o correto, não, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sempre prego esse versículo 2, mas hoje eu percebo que ele está atrelado ao versículo 1, ele está ligado ao versículo 1. Só vai experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus quem tiver o entendimento renovado, quem apresentar o seu corpo em sacrifício vivo e santo. Faça isso, depois você vai me contar o resultado. Comece a fazer consagrações. Pastor, eu estou fazendo e não está dando resultado. Aumenta. Quem está entendendo? Você tem um forno a lenha e não está assando o pão. O que você faz? Põe uma lenha para dar mais fogo. Diga glória a Deus. Vejamos alguns exemplos de difíceis situações que foram solucionadas e vencidas através do poder sobrenatural do jejum. Nós vamos ver alguns casos onde eles venceram as batalhas através do poder do jejum. O primeiro é Esdras. Esdras capítulo 8, versículo 21 diz assim, então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava. Para quê? Para nos humilharmos, olha aí, para afligir a nossa alma, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos uma bênção, para lhe pedirmos um caminho direito para nós, para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Vocês conhecem a história. Eles estão retornando do cativeiro da Babilônia, o rei lhes permitiu voltar para Jerusalém, para reedificar Jerusalém, e eles estão trazendo velhos, idosos, crianças, e estão trazendo os vasos que pertenciam ao templo, estão trazendo ouro e prata, e os caminhos por onde eles passariam eram muito perigosos, tinham ladrões, salteadores, era terrível, naquela época era, se duvidar, igual ou pior do que hoje, e o Esdras falou assim, eu me envergonhei, deixa eu ver se eu coloquei aqui, versículo 22, porque me envergonhei
de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira é sobre todos os que o deixam. O que aconteceu aqui? O Esdras, ele foi lá e falou para o rei assim: ô rei, a mão do nosso Deus é poderosa e protege todos aqueles que nele confiam. Só que agora ele vai fazer uma travessia pelo deserto, terrível, perigosa. E ele falou assim: ah, meu Deus, eu falei para o rei que Deus protege os que nele confiam. Então eu não posso pedir um exército para nos defender. Eu não posso pedir um exército para ir conosco, uma escolta. Por quê? Porque eu falei que Deus protege, e agora? Como é que vai ser? Agora só nos resta jejuar, orar e pedir a Deus para nos guardar. Porque se eu for lá dizer para o rei: rei, manda uma escolta conosco, ele vai falar assim: ué, mas cadê o teu Deus que protege? Isso aqui é um tapa na nossa cara. Quantas vezes você fala para as pessoas que Deus cura, que Deus sara, que Deus liberta, e aí a pessoa vai lá no posto de saúde e está você na fila lá, está você sempre no hospital. Às vezes nós falamos da palavra de Deus, testemunhamos as maravilhas de Deus, mas nós mesmos não estamos vivendo essas maravilhas. Uai, você não disse que o seu Deus prospera? Você não disse que prosperidade é um dom de Deus e você está aqui me pedindo dinheiro emprestado? Quem está entendendo? Viva do seu testemunho. Prove que o seu Deus é vivo. Ele falou: porque eu me envergonhei de pedir ao rei uma escolta, um exército para nos defender, porquanto eu tinha dito que a mão do nosso Deus é sobre todos aqueles que o temem, para protegê-los e livrá-los. Quem está entendendo até aqui? Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Deus atendeu às orações, porque junto com as orações eles acrescentaram o jejum. Eles se humilharam diante de Deus. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Como foi que eles se humilharam? Como foi que eles se humilharam? Apregoando ali um jejum. Outro exemplo de batalha vencida pelo poder do jejum é o do povo de Nínive. Quem lembra a história de Jonas? Jonas capítulo 3, versículo 4, está escrito assim: e começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus. Detalhe, aquela era uma cidade pagã, perversa, uma cidade que não temia a Deus, mas creram na pregação do profeta. Às vezes a pessoa lá no meio da rua crê no que o pastor diz, mas às vezes pessoas na igreja não creem. E creram em Deus, e fizeram o quê? E proclamaram um jejum. Ei, um povo pecador pagão fez o que muitos crentes não fazem. E proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, significa humilhação, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre as cinzas. Irmãos, como é bom quando o governante de um país teme a Deus. Eu não quero entrar nessa área não, mas eu tenho que falar. Por favor, sejam inteligentes. Enquanto um vai numa igreja receber oração, o outro vai num terreiro de macumba. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Para o bom entendedor, um pingo é letra. Não, mas ele ajuda os pobres, os traficantes lá na favela ajuda também, tá? Mas eles mesmo roubam aquele povo. Vocês sabem o que eu estou falando. O rei dessa cidade, ele se humilhou diante de Deus e fez um jejum. Pastor, mas aquilo ali é só fachada. Se é fachada ou se não é, eu sei que enquanto um vai na igreja, o outro vai no terreiro de macumba. Isso para mim fala muito, tá? Você me perdoe. Fica chateado comigo, não, porque eu sei que esse negócio dá muita contenda e divisão entre as pessoas.
mas é só para a gente refletir. Versículo 7. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, o rei, hein? Por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Que coisa radical, até os animais, até as crianças, até os idosos entraram no jejum, eles reconheceram o seu pecado. Pastor, eu reconheço que eu estou pecando, então se consagre a Deus, se volte para Deus. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Não é isso que o versículo diz? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pastor, tem uma doença que não sara, será que você não tem que se converter de um mau caminho, não? Você não tem que se humilhar diante de Deus, não? Pastor, eu estou na miséria, pastor, eu não consigo prosperar, nada para mim dá certo. Será que não tem que se humilhar diante de Deus, não? Abrir um jejum, um propósito diante de Deus? Coisa séria. Quem sabe, o rei falando, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Irmãos, você consegue enxergar o poder do jejum, do arrependimento, tudo junto aí, da conversão? Deus se arrependeu do mal que havia enviado sobre eles, que enviaria, que disse que enviaria. Coisa séria. Se o jejum pôde fazer isso pela perversa cidade de Nínive, o que não poderia fazer pela nossa nação, o Brasil? Se o povo do Brasil jejuasse, se as igrejas parassem de brigar umas com as outras. Irmãos, é um tal de igreja querendo tomar membros da outra igreja. Ninguém quer ir lá buscar na boca de fumo o pecador, o drogado. Ninguém quer ir no hospital curar o enfermo para trazer para a igreja. Eles querem pegar uns das igrejas dos outros. Vem para a minha, que a minha é melhor. E tem dois Jesus? Se as igrejas se unissem, quem está entendendo? Se ao invés de ficar a igreja num cabo de guerra, uma igreja puxa para cá, outra puxa para lá, se elas se unissem, se o povo de Deus entrasse em oração e jejum, o Brasil ia ser um paraíso, irmãos. O Brasil ia ser um paraíso, mas não é isso. O povo não quer isso. Divisões, contendas. Se o jejum pôde fazer isso pela perversa cidade de Nínive, o que não poderia fazer pela nossa nação? O jejum é tão poderoso e agrada tanto ao Senhor, que até o rei Acabe, marido de Jezabel, achou graça para perdão diante de Deus. Você conhece a história de Acabe, marido de Jezabel? Casou com a bruxa Jezabel, macumbeira, feiticeira. Ela trouxe os profetas de Baal, de Azerá, para dentro de Israel, contaminaram toda Israel. Diz a Bíblia que até os seus dias, até aqueles dias, Acabe havia sido o pior rei de Israel. Só que ele vai se arrepender, abrir um jejum e Deus vai perdoar. Como é que pode, hein? Olha aqui, ó. 1 Reis 21, 25. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Quem que levava ele para o precipício? Quem era? A mulher dele, a praga da mulher dele. Essa era uma praga, né? Tem mulher aí que é uma benção, a minha é uma benção, né? Mas aquela era uma praga. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco. E o quê? Jejuou. E dormia em cima de sacos e andava mansamente, tristemente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo:
Não viste como Acabe se humilha diante de mim? Você não prestou atenção, não? Que Acabe está se humilhando diante de mim. Rapaz, o nosso Deus é um Pai maravilhoso. Não tem pecado que Ele não perdoe. Não tem situação que Ele não possa consertar. O camarada destruiu Israel, acabou com a fé em Israel, contaminou todo o povo. E Deus está dizendo para Elias agora: não viste que Acabe se humilha diante de mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal sobre os seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Quer dizer, eu vou poupá-lo. Eu sempre digo, se o pior bandido dessa cidade vier diante de Deus e arrependido se converter, Deus perdoa os seus pecados e abençoa a vida dele. Se a pior prostituta dessa cidade, que já abortou 20, se arrependida, ela vier diante do Senhor e se converter, Deus a perdoa, a cura, a limpa. Amém, pessoal? O nosso Deus tem um amor que é incompreensível. Se o jejum pôde fazer isso por Acabe, o rei mais perverso até aquela época, imagine o que poderia fazer por nós, filhos de Deus. Eu vou repetir. Se o jejum pôde fazer isso por Acabe, um homem tão maligno, o que não poderia fazer por nós, filhos de Deus? Será que não é isso que está faltando, meus queridos? Será que não é isso? Outro exemplo poderoso sobre o jejum, sobre o poder sobrenatural do jejum, está no livro de Ester. Você conhece a história, mas vamos ler só alguns versículos. Ester capítulo 4, versículo 15 diz assim: então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Olha que coisa, quem conhece a história? Havia um camarada chamado Amã. Esse Amã odiava o povo judeu, porque o povo judeu não se curvava diante de homens, mas apenas diante de Deus. E quando esse Amã passava, ele queria que as pessoas se curvassem, porque tem pessoas que são assim, elas querem ser louvadas, elas querem ser adoradas, elas querem ser aplaudidas, e o povo judeu não fazia isso com o homem. E ele invocou com esse Mardoqueu, e ele preparou uma forca para Mardoqueu. Você lembra da história? E ele preparou lá uma forma, convenceu o rei, sem que o rei percebesse, para assinar um edito, para que morresse todos os judeus. Só que Deus já tinha se antecipado, Deus já tinha preparado um plano antes de Satanás. Antes de Satanás vir com o plano dele, Deus já tem o dele, nós só precisamos descobrir qual é o plano de Deus. Qual era o plano de Deus? Ester. Deus fez com que ela se casasse com o rei se agradasse dela, e aí o tio dela, que é o Mardoqueu, que é aquele para quem o Amã havia preparado a forca, mandou um recado para ela e falou assim: olha, você está sabendo que todos os judeus vão morrer? Ela falou: mas eu não posso entrar lá sem o rei me chamar, já faz 30 dias que ele não me chama. Ele falou, em outras palavras, se vira, dá seus pulos aí. Em outras palavras, dá um jeito aí. Quem sabe se não foi para este dia que Deus te colocou aí? Às vezes Deus te prosperou para você manter a casa dele. Às vezes Deus te deu um dom para você ajudar na obra dele. Deus te deu um dom de louvar, de tocar. Deus te deu um dom para você cuidar, ajudar na escolinha. Quem sabe se para um tempo como esse Deus não te preparou, não te colocou aí? Às vezes Deus te deu um dom, Deus te abençoou tanto para você ser usado por ele, mas você ainda não percebeu. E a Esté falou: tá bom então, diga a todos os judeus que jejuem por 3 dias, que não comam nem bebam, desde o adulto até a criança, todos, eu também jejuarei. O que eu aprendo? Não adianta eu pedir para você fazer uma coisa que eu não faço. Não adianta eu pedir para vocês orarem se eu não orar primeiro. Ela disse: eu também vou jejuar, eu e as minhas moças. Se eu morrer, morri. Se eu perecer, pereci.
mas eu vou tentar. Você tem que fazer isso. Se não der certo, amém, mas eu vou morrer tentando. Quem está entendendo? E aí nós conhecemos a história, né? Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esté lhe ordenou. E o restante da história todos nós já conhecemos, né? Deus fez inverter, não foi assim? Inverteu toda aquela situação e o povo judeu pôde se vingar completamente dos seus inimigos. A forca que o Amã preparou para Mardoqueu, quem foi enforcado nela? Aquela armadilha que prepararam para você, é eles que vão cair nela. Aquele laço que colocaram no seu caminho para te derrubar, são eles que vão cair no laço. Deus fez inverter. Eles queriam matar o povo judeu se vingou de todos os seus inimigos. Por quê? Porque eles decidiram se humilhar diante do seu Deus, em oração e em jejum. Você está conseguindo entender aí o que Deus está nos ensinando nesses dias? O que fez a diferença neste caso? Sim, foi o jejum. Quando o povo se humilhou diante de Deus, ele pôde dar o livramento. Entenda, Deus está querendo dar o livramento, mas às vezes ele não está podendo. Não é que ele não tenha poder, ele tem poder, mas você não está dando condições. Deus falou para Josué: Josué, diga ao povo que se santifiquem, porque amanhã eu quero fazer maravilhas, mas se eles não se santificarem, como que eu farei a maravilha? Eu estou querendo dar uma bênção, mas como que eu vou dar se você não se santificar? Eu estou querendo te dar uma porta de emprego grande, eu quero te abençoar, mas você não está se santificando, você não está se preparando. Diga ao povo que se santifiquem, porque eu quero operar, eu vou operar uma maravilha no meio deles. Quem está entendendo, diga amém. De maneira nenhuma, nós estaríamos exagerando em dizer que, através do jejum, podemos mudar situações impossíveis. De maneira nenhuma estaríamos exagerando em dizer que, através do jejum, nós poderíamos mudar situações impossíveis. Pastor, é impossível. Não, abre o jejum. Abra o jejum. Pastor, mas eu já faço, está dando resultado? Não, então aumenta. E se eu morrer? É por isso que Satanás tem lutado ao longo dos séculos para manter essa chave fora da atenção e do alcance do povo de Deus. Satanás luta, talvez ele não te impede de ler a Bíblia, talvez ele não te impede nem de orar, mas talvez tenha te impedido de jejuar. Na hora de jejuar, meu irmão, vem tanta coisa, será que eu vou aguentar? Não, e se amanhã tiver um aniversário? Deixa eu ver logo se não vai ter uma festa. Satanás não quer que você jejue. Por quê? Está escrito aqui Mateus 17, 21, é por isso daqui que ele não quer, ó. Mas esta casta de demônios, Jesus falando para os discípulos, não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Por isso que ele não quer que você jejue. Por isso que ele põe medo em você. Eu te garanto, não morre. Pode fazer. Pode fazer. Não morre. Jejue, abra. Quanto maior o problema, maior tem que ser o preço. Jesus diz, tem tipos de demônios, castas de demônios, que só vai sair se for com jejum e oração. Jejum e oração. Sim, Satanás tem medo disso. Talvez você ora muito, mas porque você não jejuma, acrescenta para você ver. Unir a oração e o jejum é como unir o positivo e o negativo. O que vai acontecer? Dá fogo ou não dá? Quando você une o positivo e o negativo, dá fogo ou não dá? Quando eu era pequeno, eu pegava pilha, aí pegava bombril. Quem já fez isso? E colocava as duas pontinhas ali, dava fogo ou não dava? Se você jejuar e orar, você vai ver o fogo que vai dar. Vai queimar o capeta. Vai queimar. Ah, pastor, eu não consigo jejuar. Então, tenta acender essas lâmpadas aqui só com o positivo, para você ver. Ou só com o negativo. Você não vai conseguir. Vamos orar?